Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Ok? Aleluia. Eu, particularmente, não gosto muito da penumbra na igreja, certo? Gosto de ver o rosto de todo mundo, o rosto, tete a tete, amém? Ô, Fernando, te amo, hein? Aleluia, glória a Deus. Oswaldo, meu coração, hein? Vejo você. Não que eu não gosto dos demais, amém? Aleluia, glória a Deus. E esse povo aqui, as meninas podem sentar e os meninos ficam em pé, certo? Porque eu estou em pé, não vou morrer. E eles são mais novos do que eu, amém? São cabra macho. Essa rapaziada aqui, ó, ano aqui, certo? Ok? Um outro pode ter uns 31, 32. O resto é tudo 15, 18 anos. Eu estou com meia, eu vou ficar em pé, não vou morrer, certo? Aleluia. Vocês me amam, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer aqui, porque logo a gente vai cantar já. A unção vai pegar aqui em nós tudo. Aí já vão tocar fogo no traseiro do capeta. Amém? Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Esse culto é um culto missionário. E eu vou dar um recado para os irmãos. Você sabia que eu não fui convidado para pregar hoje? Não estou aqui por causa de um convite, amém? Está bem claro. Eu me convidei. Eu sei que eu não sou de terras longínquas, isso pode ser uma coincidência com alguma informação que alguém pode ter. Eu sou aqui missionário do Bitaru, certo? Eu sei que tem a mesma influência das terras longínquas e um missionário da terra próxima. Mas eu falei, eu preciso pregar aqui nessa igreja. Por quê? Eu sentado ali, Deus me deu uma palavra. E quando Deus dá uma palavra para você num culto, você está naquela igreja, você entende para onde que é aquela palavra. Então, Deus me deu uma palavra para essa igreja. Então, a palavra que Deus trouxe para o meu coração, para abençoar a sua vida, é para você agarrar essa palavra. Amém? Amém, Adelina? Aleluia. Irmãos, a melhor coisa que tem é quando você tem convicção do que você fala. E ele havia convidado a minha esposa, eu falei, ela não vai pregar, eu vou pregar. Eu sou o macho da casa, macho alfa. Então eu falei, eu falarei as palavras do Senhor. Então, eu digo essa noite, trago mensagem para você. Trago uma mensagem do coração de Deus. Pode acreditar, amém? Acredite, porque isso é mudar a sua vida. Você crê que a sua vida vai ser mudada hoje por causa dessa palavra? Não que as outras palavras não mudem a vida de ninguém. Mas eu tenho convicção, se você agarrar essa palavra, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Se você entender, abrir o seu coração, deixar Deus falar com você, você vai ser uma outra pessoa. Talvez você vai sair do seu conforto natural, que todos nós gostamos. Eu gosto de conforto. Quem não gosta? Só o diabo que não gosta. Todos nós gostamos. Porém, Deus quer transformar algumas coisas dentro de nós para fazermos mais coisas. Sabe por quê? Existe uma eternidade, irmãos, a ser conquistada. E existe um inferno a ser evitado. Então, nós vamos ser inteligentes, usar a cabeça, porque aqui ninguém viverá para sempre nesse corpo humano. Eu estou fazendo um certo tratamento e está acabando já. E a médica que cuida, uma das médicas, eu tenho duas médicas que cuidam de mim. Uma delas, ela só trata da parte oncológica. Depois eu vou explicar para você por que oncológica. E quando ela me encontra uma vez por semana, ela pergunta para mim assim: e aí, Luciano, está tudo bem? Eu falo, excelente. E solto um sorriso para ela. Ela sempre se espanta um pouco, porque eu estou num lugar onde eu estou sendo tratado de uma enfermidade. Amém? E, normalmente, quem está ali está meio para baixo. O cachorro vai entrar também na igreja? Há um cachorro ali. Não voltou. Aleluia. Então, quando ela me vê, ela pergunta, Luciano, como é que você está? Eu estou falando, estou melhor, cada dia melhor. Ela regalou o olho, nossa, você está sempre para cima. Eu falei, claro que eu estou para cima. Eu digo para ela, imortal.
Disse para ela, imortal? Nem Jesus. Eu falei, como assim não Jesus? Ela falou assim, Jesus morreu. Eu falei, mas ele ressuscitou. Aí ela, mas ele está vivo em espírito, não na carne, não. Eu falei, não falei que eu sou imortal na carne? Eu falei para a senhora, eu falei, não. Eu falei, eu tenho a eternidade dentro de mim, doutora. Eu viverei para sempre com Deus. Amém. Já que estou pregando o evangelho para ela. Ela, tá bom, vai. Então vamos tratar da sua consulta aqui agora. Aí muda o assunto, e aí vai indo. Irmãos, Deus quer usar você onde você estiver. Deus não precisa trazer você para um púlpito para você pregar, para te usar. Você pode estar fazendo um tratamento que muitos dizem que é de morte, mas Deus vai usar você ali, muita gente vai se salva. Elas serão salvas por causa da sua palavra, por causa da sua vida, porque você está ali. Amém? Então a sua vida muda tudo onde você está, para o bem ou para o mal. Você decide aonde você quer levar as pessoas. Você sabe o que tem dentro de você. Então não seja egoísta, não leve só para você. Anuncie as pessoas também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Sabemos que hoje é um culto missionário. Eu dou graças a Deus porque o pastor Adriano permitiu que eu falar nesse dia. Nem sabia que era culto de missões. Mas a palavra que Deus me deu, você crê que foi a palavra missionária? Ele já sabia que ele ia me colocar nesse dia 17 hoje. Amém? Então a palavra que temos aqui para você essa noite é esta. A mensagem é esta. Filipenses, capítulo 4. Fica logo depois de Efésios. A partir do verso 10. Filipenses, capítulo 4, verso 10. Diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, que nem a gente, né? A gente está contente toda hora, né? Com dinheiro, sem dinheiro, ninguém reclama, ninguém murmura. Versículo 12. Tanto sei ser humilhado, também sem ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto da fartura como da fome, assim da abundância como da escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, verso 14 diz, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Parei. Hoje, nesse curso de missões, a palavra que Deus me deu foi associação. Paulo está aqui louvando, exaltando esses irmãos da igreja de Filipos, porque eles se associaram a ele num momento difícil, irmão, num momento de tribulação. Paulo estava ali fazendo uma obra perfeita através de Jesus, um trabalho missionário. Paulo foi um missionário que abandonou tudo, abandonou as suas crenças, sua forma de viver para servir Jesus. E Paulo foi uma pessoa que ia de cidade em cidade fundando igrejas, estabelecendo povos novos através do Evangelho. E ele exalta aqui no verso 14, da associação, conexões. A primeira pessoa que você deve se associar na sua vida é Deus, irmão. Se você não estiver associado a Deus, você está na roça, você está lascado. Você tem que entender, precisa entender, que a sua associação, primeiramente com Deus, através de Jesus, é fundamental para toda a sua vida, para toda a sua eternidade. Isso vai comprometer ou não o seu futuro, depois de você partir desse corpo. Há uma vida, amados, muito excelente a ser vivida após a morte. E essa palavra morte, para nós, ela não tem muito sentido na questão espiritual, porque nós não vamos morrer. Se você abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Então, nós somos eternos. Nós somos eternos. Então, amados, essa associação com Deus será fundamental sempre
para você estar associado à melhor pessoa possível. E através desta associação, dessa conexão com Deus, ou de uma parceria, se eu posso até dizer assim também, você estará bem, amado. Você começa a se tornar uma pessoa que vai ser guiada, aprender a ser guiada pelo Espírito. Você não vai desvalorizar muitas coisas que você valorizava. Você vai começar a entender a grandeza ou a força, a imensidão, a expansão de uma conexão, de uma associação com Jesus. Então, essa é a primeira associação que você deve fazer, primeira na sua vida. A segunda é se associar a pessoas. Como? Eu vou me associar a uma pessoa se eu não a conheço. Mas você conhece muita gente, eu creio. Você deve conhecer vizinhos, pessoas de bem, renome ou não renome. Mas a associação que eu me refiro é uma associação espiritual. Se conectar à necessidade das pessoas. Ele exaltou aqui a igreja de Filipos, porque ele disse: todavia fizestes bens, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, havia ali um problema. Diga, problema. E esse problema era tribulações que Paulo passava. E na cidade de Filipos, ele encontrou muita gente se associando a ele. E essas associações ajudavam ele nas suas tribulações. Amados, quem é que nunca passou por tribulação? Todos nós já passamos de um jeito ou de outro. Ou tribulação de enfermidade, ou tribulação financeira, ou tribulação emocional. De alguma forma, a tribulação chega na vida das pessoas, de uma forma ou outra. Já pensou se você não tiver ninguém para cuidar de você, quando você ficar doente? Pense na dificuldade. Como é que você vai viver? Se você estiver precisando de ajuda financeira e ninguém nunca fizer nada por você, irmãos, eu posso dizer por experiência própria, em minhas tribulações, muitas pessoas dessa igreja me socorreram, me ajudaram. Você vai ver aqui que Paulo fala de pessoas que foram lá ajudar ele, o ajudaram. E não somente uma vez, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, quando ele começa a falar das igrejas da Macedônia, que eram pobres, olha, que estavam passando miséria. Pensa, o que é pobreza? É ausência de riqueza. Amém? Grande descoberta. Mas agora, o que é uma profunda pobreza? É a miséria mais rica que a profunda pobreza. A profunda pobreza é tão ruim, é tão pobre, que a miséria fala: eu sou mais rico que você. De tão desgastante, de tão degradante que é. Se você for ver lá a igreja de 2 Coríntios, abra lá, volta a sua Bíblia um pouquinho aí. 2 Coríntios, capítulo 8. Eles tinham uma pobreza profunda, irmãos. Pobreza profunda, diz assim, versículo 1 do capítulo 8, 2 Coríntios. Se você quiser tocar alguma coisa, pode tocar, tá? Aquela música lá, te pedi, tá, pro final. Vou dedilhar já ela. Glória a Deus. Também, irmãos, versículo 1 do capítulo 8, 2 Coríntios. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestará a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, o pessoal da Macedônia não era pobre, eles eram profundamente pobres. O que eu posso entender de uma pessoa profundamente pobre? Quase miserável. Mesmo assim, o que eles fizeram? Eles clamaram, eles rogaram para ajudar quem estava passando fome. Não foram os ricos que fizeram isso, foram profundamente pobres. Irmãos, eu não sei se você já esteve algum dia na sua vida em uma profunda pobreza ou em profunda dificuldade financeira. Eu já estive, irmão. E eu posso citar aqui Gisele. Ela não levou comida em minha casa.
uma vez. Outra vez ele ligou para mim e falou: vai para o mercado e compra o que você quiser. Eu não liguei para ela para pedir nada, irmãos. Mas ela se associou a nós, a mim e minha esposa, numa profunda dificuldade. Você acha que diante de Deus isso não foi computado? Claro que foi. Talvez eu nunca precise de nada. Sou mulher próspera, mulher rica, abençoada, um lar bem equilibrado, ajustado. Mas Deus não vai ficar de braços cruzados a respeito dela, da sua família e da sua descendência. Assim como Paulo exalta os irmãos da Macedônia a respeito dos irmãos de Jerusalém, eu estou exaltando o que ela fez. Não é porque nós somos amigos e conhecemos há muitos anos, não é isso. Mas é o ato. É a maneira como ela se associou a nós na tribulação. Outra vez, um outro momento, a Gislane foi em casa com o Robertinho, não uma, mas 2 vezes também. E nos socorreram, e nós não ligamos para eles. Mas eles se associaram conosco, porque devem ter orado, Deus mandou, falou alguma coisa, e eles foram lá nos socorrer. Outra vez, o pastor Adriano foi em casa. Ligou para, certa vez a Aninha falou assim: bem, o que a gente vai comer hoje? Eu falei: não sei, não vou ligar para ninguém. Irmãos, eu sou pai de família. Tem muitos pais de família aqui. Pensa se a mulher chegar para você e dizer: o que a gente vai comer hoje? Tem dinheiro para a feira? Eu dizer: não. Você vai arrumar? Não vou pedir para ninguém. Eu vou orar. Se Deus mandar, mandou. Glória a Deus. Se não mandar, não mandou. Glória a Deus do mesmo jeito. Amém, irmãos? É assim que às vezes acontece com a gente. E nesse dia, eu não liguei para ninguém. O Adriano me ligou, seu pastor. Eu não liguei para ele para pedir nada, irmãos. Ele me ligou e falou: você está em casa? Eu falei: estou. Eu estou aqui na feira, daqui a pouco eu estou aí. Eu falei: tá bom. Aí eu falei: bem que não dá para comer eles para comer. Só tem um pouquinho de frango, só dá para 2. Se vier mais um, eu tenho que sair para fora de casa, o outro comer. Aí ele chegou em casa com a Vanessa, foram na feira e levaram um monte de coisa para nós comer. Um monte de legumes, verdura, fruta. Não tinha, irmãos, vocês tinham um pouco de arroz e um pouquinho de frango. Eles levaram um monte de coisa para nós comer. Ele se associou comigo em momento de tribulação. Uma outra vez, anteriormente a essa, ele também arrecadou falou com um monte de pessoas aqui na igreja, não sei como é que foi o ajuntamento, mas levaram, cada um deu o melhor que podia. Ele levou na minha casa, lembra disso? Irmãos, isso chama-se associação. A associação, irmãos. Conexão espiritual. Eu não estou ligando para um, para ninguém. Pensa que não passou pela minha cabeça ligar para um ou outro. Passou. Claro que passou. Eu tenho neurônios para pensar. Então, pensei, vou ligar para fulano, Beltrano. Há muito tempo no passado, eu até liguei para o Oswaldo uma vez, não foi, Oswaldinho? Meu amigo de anos de trabalho, foi meu chefe. E que sinal, que chefe. Aprendi muitas coisas com ele. Irmãos, mas tem hora que você tem que amadurecer e falar: oh, Deus vai comigo, então lascou tudo. Se eu não confiar em Deus, vou confiar em quem, irmão? Então, o tempo vai passando e você precisa amadurecer, olhando a vida de Paulo. Irmãos, esse homem sofreu, apanhou, enfrentou leões, enfrentou feras, enfrentou muitas dificuldades,
mas Jesus estava sempre do lado dele. Por que não estará do meu lado? Irmãos, a vida não é um mar de rosas. Quando você recebe Jesus, não há garantias na Bíblia que tudo será um mar de rosas, não. Pelo contrário, está escrito que no mundo você vai ter aflição, irmão. Tem gente que se converte e fala assim, ih, deu ruim, não devia ter me convertido, agora é só aflição. O diabo me persegue mais que tudo. Só que antes ele estava junto com você e você não estava nem aí. É da minha família. Agora que se converteu, meu Jesus, para quê? Alguns devem pensar, era melhor ficar como estava. Não, alguns pensam. O negócio é estreito. É estreito, irmão. É estreito. Mas a Bíblia diz que o caminho do inferno é largo. Então, glória a Deus, saímos do caminho largo. Amém? Estamos no caminho estreito, irmão. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Para você fazer missões, entender o que é missões, ter um coração missionário, você tem que estar conectado com Jesus. É preciso, irmão. O mundo está morrendo. Sabe por que Deus colocou no coração dos nossos líderes para fazer uma missionária na Europa? Porque na Europa, normalmente, tem uma classe de pessoas muito ricas, tem muito dinheiro. E você já acha que o rico precisa de alguma coisa? Ele não precisa de ajuda na tribulação nenhuma. Que tribulação ele pode ter? Só se for na alma. Ou a enfermidade. Mas de comer, de uma vida toda em falta, não tem, irmão. Então, para um rico, o que você acha que é mais fácil falar de Jesus? Para um rico, que tem muito dinheiro, mora numa cobertura, ou para um pobre que está precisando de um pão? É mais fácil falar para o pobre. Porque ele está precisando de alguma coisa, ele quer ouvir alguém, ele precisa de ajuda. Mas o rico, irmão, muitos lugares, se você chega a pessoa rica, ela nem vai querer te ouvir. Por quê? Ela acha que tem tudo. Para ela, o dinheiro dela, o Deus dela é o dinheiro. Você entende isso? Mas Deus quer despertar em nós um coração missionário. Um coração que ame as outras pessoas acima de nós mesmos. Além do que temos. Ser ungido, ser abençoado, ser próspero, não é sinônimo de viver numa lancha, ou numa Lamborghini, ou numa Ferrari, ou numa BMW. Isso não é ser próspero. Se fosse isso, todo rico era próspero. E quantos ricos vão para o inferno? Isso não é prosperidade, isso é condenação. A nossa recompensa, amados, independente do que temos nessa terra, é a eternidade, amados. Nós temos que construir uma boa vida para a eternidade. Porque Deus, amados, Ele não olha o homem, não julga o homem pelo que ele tem, mas é o coração. Deus quer o teu coração, irmãos. Se Ele tem o teu coração, Ele terá tudo na sua vida. Ele vai ter você, vai poder te guiar, vai poder te ajudar, te abençoar. Deus quer ser o primeiro da sua vida. Não são as coisas, não é o seu conforto, não é o seu bem-estar. Eu sei que muitas pessoas trabalham aqui para viver, é normal trabalhar para viver. Eu trabalhei mais de 30 anos no CAIS para viver, para sustentar minha família e meus filhos. Mas Deus quer despertar nessa noite em nós, nessa igreja aqui, um espírito missionário. Que você não viva acomodado no seu dia a dia, somente se contentando com o que você já tem. Amados, você tem que ser despertado dessa noite, que a coisa mais importante na vida de uma pessoa é a eternidade. E você precisa entender que você deve falar de Jesus para todas as pessoas. Porque você tem que livrá-las do inferno. O inferno é real, irmão. O inferno é tão real quanto o céu é real. Posso ouvir um amém, amados? Paulo continua falando aqui no verso 15. Voltamos lá em Filipenses. Filipenses 4 eu estava, certo? Filipenses 4, 15. Ele diz assim: e sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quanto parte da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e a receber, senão unicamente de vós. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Aí ele diz, não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, essas pessoas que eu citei, irmãos, não tem como a palavra falhar. A palavra de Deus não falha. Então, goste você ou não, creia você ou não, acredite você ou não, elas vão ter crédito com Deus. Já tem crédito com Deus. Se associando com alguém que precisava um dia. Ou que o Espírito guiou, tocou e foi lá ajudar. Isso chama a associação, irmão, conexão. Essas conexões, elas nos fortalecem. Por quê? Porque entendemos que não estamos sós. Amados, eu tenho convicção do que vou falar agora. Por que Deus me deu essa palavra para essa igreja? Porque muita gente aqui vai ter uma vida transformada de uma tal forma que você vai entender o dia que chegar na sua vida a bênção. O dia que bater na sua porta algo que vai transformar não somente a sua vida, vai transformar a vida da sua família, da sua descendência. Pode mudar até a vida do seu bairro, se você tiver o coração em Deus e não for avarento. Irmãos, vocês foram escolhidos a dedo. Deus escolheu vocês a dedo. O pastor Adriano cuidou de Midianinha há muito tempo, antes de eu partir para Santo André. Hoje estou em Vila Matilde. Não tenho subido por questões de médico. Um dos meus pastores que estavam em Santo André, que era o Fabiola e o Marcílio, me recomendaram ficar aqui na Baixada e assistir os cultos online. E visitar alguma igreja de vez em quando tivesse direção no meu coração. Então, eu me associei a ele. Sabe por quê? Por causa do coração dele. Amados, ele é um missionário. Você sabia que o pastor Adriano é um missionário? Ele pode não estar fazendo obra em muito lugar, mas ele é um missionário nessa obra aqui. Amados, todo missionário tem que ser cuidado. Todo missionário tem que ser abençoado. Quando vê alguém de fora aqui, o que você faz? Você prepara a sua melhor oferta, o seu melhor dinheiro para abençoar aquela pessoa. Será que você tem feito isso com o seu pastor? Com o missionário dessa obra? Se não está fazendo, está tudo errado, irmão. Vocês estão perdendo a oportunidade de ser abençoados. Sabe por quê? Quando Deus começar a abençoar essa igreja, irmãos, não estou dizendo que você não é abençoado. Só que eu quero que você entenda o espírito da conexão, o espírito da associação. Quando vier para ele, que é o cabeça dessa igreja, a Bíblia diz no Salmo 133, que a unção vem do cabeça para a barba, e para a gola das vestes, e para todo o resto. Então, eu vou começar por ele. Talvez você pergunte, pense, mas sabe porque ele é o bonzão? Não, porque Deus tem princípios. Deus é um Deus de princípios. Você sabe o carro que ele tem hoje? Quem é que sabe o carro que o pastor Adriano dirige? Alguém pode falar e gritar bem alto? Um Palio, certo? É Palio mesmo, Adriano? É, né? O carro dele é um Palio zero? Não. Deve ser quanto o teu carro? É o novo carro dele, mais novo que eu. 97, irmão. 1997. Vamos contar agora. 97. 2007, 17, 27. Estamos em 2025. O carro dele tem quantos anos? 28 anos. Meu irmão, você não se envergonha, não? Você não fica nem constrangido do seu pastor andar com um carro de 28 anos atrás? Eu vou falar uma coisa aqui, ele não vai brigar comigo, não. Eu também isso não é combinado. Da última vez que eu vim aqui, ele me levou a comer uma pizza ali de frente. Na hora de ele estar no carro, ele foi lá, abriu a porta para mim, e eu falei assim, nossa, que gentileza. Consegui ter até gente importante. Mas ele foi abrir a porta, porque ele achou que ele não ia saber abrir a porta. Ele teve que levantar a porta para me pôr dentro do carro, irmão. Entende o que eu quero dizer? Ele é o missionário dessa igreja. E eu te pergunto, você não está vendo isso? Por isso que irmãos, isso é triste, irmão. Eu estou sorrindo aqui, mas é triste, amado. Enquanto o seu líder,
que prega para você, culto após culto, dirige esse lugar, anda com um carro de 28 anos. O carro já fez bolsa de prata faz tempo, irmão. Está prestes a fazer bolsa de ouro. E muitos de nós, às vezes, andamos com um carro quase que do ano, se não for do ano. E ninguém vê isso, irmão. Comece a ter uma visão missionária. Comece a se associar. Comece a repartir o que você tem. Porque você não vai levar nada daqui. Nada. Sabia que quando você morrer, o caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada. Sabia disso? Tem uma pessoa que falou bem assim. Tem gente que ama tanto o dinheiro e a riqueza, que quando o pai e a mãe morrem, eles vão lá e tiram até a aliança. Anel, então, te arranca tudo. Por quê? Vai para baixo da terra, vai levar um anel de brilhante para baixo da terra. Eles arrancam, guardam e vendem. Irmãos, caixão não tem gaveta. Então, não seja um acumulador. Na televisão passa um programa chamado Acumuladores, você já viu? Alguém que já passou na televisão algum dia viu um programa chamado Acumuladores? Irmãos, aquelas pessoas acumulam lixo. Só que tem muita gente que acumula dinheiro. Faz uma poupança milionária. Enquanto tem gente do seu lado passando fome. Irmãos, isso não é associação com nada, consigo próprio. Esses irmãos aqui se associaram com Paulo. Se associaram na sua tribulação. E por Paulo estar tão associado a Deus, Deus fez tantos milagres na vida de Paulo e pela vida de Paulo. Se você for olhar os evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender como Deus usou Paulo, porque ele estava associado ao dono da obra. No livro de Atos mesmo, no capítulo 12, volta um pouco a sua Bíblia, Atos capítulo 12, eu vou falar de Pedro primeiro, depois eu falo de Paulo, ok? Atos 12. Por aquele tempo, versículo 1 do capítulo 12 de Atos. Por aquele tempo, obrigado. Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser desagradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito passar, prender, lançou-o no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 vezes 4 dá 16. Então, Herodes guardou Pedro entre 16 soldados. Olha o medo que ele tinha de Pedro. Só porque Pedro era uma pessoa eloquente na palavra. Continuando. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Irmão, quem é que na situação que Pedro estava, se fosse um de nós, dormiria tranquilamente? Ou você ficaria acordado clamando a Deus para te livrar, ou você ficar acordado murmurando. Por que você está sofrendo prisão por falar de Jesus? A murmuração podia comer solta, irmão. Mas Pedro falou, o quê? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Preso não, vou dormir. E Pedro começou a dormir. Vou deitar. A Bíblia diz que ele estava o quê? Dormindo. Eles, porém, vamos lá, versículo, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e a sentinela guardava a porta do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz brilhou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, disse, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Pedro estava falando alguma coisa errada? Não, estava falando do evangelho, estava pregando Jesus. E nem por isso, amado, ver alguém passar a mão na cabeça dele, olha que maravilha, parabéns, não dá louvor para ele, não. Irmão, isso é uma tribulação. Percebe que a associação de Pedro com Jesus, ele mandou um anjo para libertar ele naquele lugar, naquela tribulação, por causa da associação. Aí a Bíblia diz que, e tocando ele ao lado de Pedro, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. 8, disse-lhe o anjo, cinge e calça as suas sandálias. E ele assim
Ele assim fez, disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era um real que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe mais uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao pórtico de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Se você pensa que o controle remoto foi inventado agora, está atrasado. O anjo, amado, só chegar perto, deve ter, não tinha nenhum botão lá, só a presença do anjo, perto da grade, perto do portão, o portão se abriu, irmão. O homem se atrasou milhares de anos para inventar o controle remoto. O anjo já tinha o controle remoto da porta, e a porta se abriu automaticamente, irmão. Percebe? A igreja estava fazendo o quê? Orando. Eu vou mostrar para vocês isso aqui nas Escrituras. Vamos lá. Estou no versículo 10, né? 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao pórtico de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Considerando a sua situação, resolveram a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Segredo, amado, da cadeia de alguém cair é a oração. A igreja orava, irmão. Agora, pensa, o povo orando, solta Pedro, Senhor, ajuda Pedro. Aí ele aparece lá, uma menina vê ele, chamada Rode, e ela voltou e falou: Pedro está lá fora. Aí os adultos, os mais espirituais, isso aí deve ser o anjo dele. Porque Pedro está preso. Pensa, você está orando para o cara sair, ele sai e você não dá crédito. Era um pouquinho incrédulo, né? Estava meio incredulidade, estava batendo na porta todo mundo ali. Aí Pedro continuou batendo. Estou aqui. Foram lá, era ele mesmo. Aí ele fez todo mundo calar a boca e falou como o Senhor libertara. Percebe que a associação de Pedro com Jesus foi o motivo de ele sair da cadeia? Amados, todas as autoridades judaicas e romanas daquela época eram contra o evangelho. Eram contra o que ele estava fazendo. Então, não tinha nenhum político ali para influenciar ninguém, não. Foi Deus, irmãos. Entenda que você, nas mãos de Deus, você está bem seguro. A melhor associação que você pode fazer é com Jesus. Guarda isso essa noite. Se você guardar só isso, estou satisfeito. A melhor associação que você pode fazer na sua vida é com Jesus. A melhor conexão, a melhor parceria é com Jesus. Porque Ele vai te ajudar na hora da tribulação, na hora da dificuldade, irmãos. Pode ter certeza. Agora pula aí para Atos mesmo, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Diz assim, rapidamente, para nós ganharmos tempo. No capítulo 16, no versículo 11 até o versículo 15, fala de uma jovem adivinhadora, a qual Paulo expulsou o demônio dela. Ela tinha o espírito de adivinhação, ele expulsou o demônio, e os chefes da mulher perderam todo o lucro. Agora o versículo 16 diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, saímos ao encontro uma jovem possessa, amém? De espírito de adivinhadora, a qual adivinhava, dava grandes lucros aos seus senhores. Então essa jovem aqui, ela falava das grandezas de Deus, mas não pelo Espírito Santo, por um espírito de adivinhação, um espírito maligno, ok? E dava lucro para os donos. Então, como Paulo expulsou o demônio e ela ficou liberta, ela parou de falar aquilo, ok? Agora, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes fizeram toda a esperança de lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando os pretores, disse: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então, eles criaram um alvoroço e mandaram prender Paulo e Silas. E eles foram presos por falar de Jesus, irmão. Pense isso aqui no Ocidente hoje. Quantos de nós, tem muitos de nós, nem de Jesus falamos, irmão, por nada, por vergonha ou por comodismo.
Paulo não estava nem para a vida dele. Ele falava e falava mesmo. E foram presos. Além de apanhar, levar chicotada, pedrada, foi para a cadeia. Pensa o cara marcado na cadeia agora. Humanamente falando, era o motivo do cara murmurar. Mas o que Paulo e Silas faziam na cadeia? Eles louvavam a Deus, oravam, adoravam a Jesus. Na cadeia, na tribulação, levando paulada, irmãos. Esses homens eram santos. Como você é santo hoje? Você é santo, irmão, porque Jesus é santo, Ele está em você. Entenda isso. Isso que Paulo e Silas fizeram foi uma decisão. Eles decidiram pregar o Evangelho. Amém? Diz o versículo, vamos ver aqui o versículo 21. Propagando costumes que não podemos receber. Então eles falavam do Evangelho e aqueles homens não queriam receber, ninguém queria receber. Versículo 24. Este recebeu tal ordem e levou-os para o cárcere. E interior eles prenderam os pés no tronco. Agora, pensa, irmão, eu fiquei lendo isso hoje, ontem, aí eu pensei, por que prendeu os pés? Por que não prendeu a mão? Já que a mão está livre, o que ele podia fazer com a mão? Levantar, adorar, orar. Olha só, prenderam eles nos pés, no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Como é que se canta louvor a Deus na igreja? Você levanta a mão e canta louvor a Deus? O pé estava amarrado, mas a mão não estava, e o coração também não. Irmãos, se você entender isso aqui, irmão, preste atenção. Se você entender e agarrar isso para você, Deus tem uma coisa estrondosa para fazer na sua vida, maravilhosa, é mudar a sua vida para sempre. Guarde isso aqui, ó. Por volta da meia-noite, Paulo se orava e cantava louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam, estava todo mundo atento. Eu me lembrei, lendo isso aqui, quando eu estava aqui no CREI São Vicente, quando eu tive um infarto. Eu tive um infarto em 2020, irmão. Achavam que ia morrer. Eu e Aninha ia no hospital todo dia me visitar e ficar comigo lá. Passava o dia inteiro comigo, praticamente. Ia de manhã, só saía na hora umas 4, 5 horas da tarde. E quando ela chegava, todo dia levava um livrinho. O nome do livro é A Cura, o Poder Divino de Deus para a Cura, do Charles Capps. Ali tinham confissões que a gente ficava fazendo. Capítulo 4 é só confissão, irmãos. Preste atenção. Pega isso. Ela levava o livro e falava, agora vamos fazer nossas confissões. Ela falava e repetia, ela falava e repetia, ela falava e repetia. Eram 43 tópicos. Irmãos, eu fiquei internado 32 dias. 16 numa época, 16 na outra. E todo dia ela falava as mesmas coisas, eu repetia, repetindo. Teve um dia que ela se atrasou por alguma coisa que ela foi fazer e chegou um pouquinho mais tarde. Aí quando ela chegou, se sentou do meu lado para conversar, para ficar comigo, me dar assistência, tinha mais 5 leitos no quarto, fora o meu. Sabe o que o pessoal chegou e falou para mim? Lá todo mundo sabia que eu era pastor. Aí ele falou assim, ele sentou, não pegou o livrinho nem nada. Aí um deles levantou a cabeça e falou, pastor, o que foi? Hoje não vai ter culto? Olha só, como você pode achar que ninguém te olha na rua, que ninguém está te observando onde você vive, onde você trabalha. Irmão, para eles querer o culto. Eu falei, que culto? Não, pastor, não vai ter culto hoje? Que culto? O livro aí que sua mulher fica lendo, você fica falando também. Não queremos ouvir. Irmãos, teve um homem que entrou naquele hospital, ele caiu dentro de um mercado chamado Sondas. Foi isso? O homem tinha 85 anos. 85 anos. Ele caiu, pastor Adriano, quebrou a bacia. Tiraram ele do banheiro e botaram ele na calçada. Chamaram a ambulância, não foi que entra, não entra. Resumindo, o homem foi levado para o hospital, no hospital não, foi decretado que ele não ia andar nunca mais. Ia ficar o quê? Paraplégico. O homem entrou no hospital, ficou lá no último leito lá. Irmão,
só através da oração que a gente fazia no quarto. Um dia ele perguntou assim, podemos orar pelo senhor? Ele falou, pode. Fomos lá, eu e ela, impomos eu com a sonda, irmão. Naquele dia eu estava com a sonda, por causa do câncer que me sobreveio. Estava com a sonda e tinha tido um infarto. Lá vai eu lá orar pelo homem. Impus a mão sobre ele, repreendi a morte, repreendi a paraplegia. Você não vai ficar doente, não vai ficar paraplégico. Você vai curar. Nós oramos sobre ele. Irmãos, depois ficamos sabendo que a filha dele encontrou uma pessoa na rua. Falou assim, meu pai está vendendo, não sei o que lá na rua, está bom da quadril. E diziam que o cara ia ficar paraplégico, porque a bacia dele quebrou, eu tinha 85 anos. Eu falei, com idade ou sem idade, vai curar isso aqui. E curou, irmão. Irmão, se eu for passar aqui à noite, eu teria inúmeros testemunhos para te dar. De quão bom Deus é. De quão bom Deus é, irmão. O que Deus faz pela nossa vida quando dispomos a fazer. Amém? Irmãos, aí naquele tempo no hospital, tanta gente foi abençoada e tocada. Agora Paulo aqui, orando, louvando a Deus na cadeia, e as pessoas ouviam. Não está dizendo aqui no versículo 25? E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho do terremoto e sacudiu, o verso 26, todos os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e os soldados e as cadeiras de todos caíram. Não é isso que está escrito? Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmão, presta atenção. Se você entender isso aqui, todo mundo foi abençoado na cadeia por causa de Paulo e Silas. As cadeias de todo mundo, eles não pediram para Deus libertar as mãos deles. Paulo não pediu isso, mas a presença de Paulo ali fez com que Deus libertasse as mãos de Paulo e Silas e todo mundo fosse alcançado. Todo mundo foi alcançado da cadeia. Agora, eles eram do crente? Claro que não, irmão. Deus não considerou isso. Deus considerou a vida de Paulo do lado deles. Quer ficar livre do seu mal? Se associa a alguém que crê em Deus. É simples assim. É desse jeito. A associação. E eles nem tinham se associado a Paulo. Só o fato de estar perto, meu irmão, a cadeia caiu. Imagina a associação que eu citei agora há pouco aqui. É poderosamente, infinitamente maior. Por isso que eu digo, o dia que eu ficar rico, vocês vão ficar bem de vida. Talvez você pense, Luciano está blefando. Luciano está parafraseando. Não estou não, irmão. E eu também não estou dizendo nenhuma palavra profética para você agora, não. Estou falando sobre a ciência e sabedoria natural do homem. Eu posso saber de coisas que você não sabe. Então isso não é uma profecia. Isso é uma palavra da ciência natural. Deu para você entender? Irmão, se você se associou comigo, com ele, no tempo da dificuldade, abençoou a nossa vida, não tem como você não ser abençoado também. Não tem como, irmão. A palavra de Deus não falha. Deus nunca mente. E ela nunca volta atrás. Por isso que eu posso dizer agora, profeticamente, que o novo tempo chegou para essa igreja. Eis que estou fazendo coisa nova, irmão. E isso aqui é uma profecia agora, que está saindo à luz. Porventura você não está percebendo? Acorde, irmão. Começa a orar, ora mais. Pede discernimento para Deus. Deus vai fazer você enxergar e vai fazer você desfrutar. Irmão, porque as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Amados, qual a probabilidade de uma pessoa que não tem nada hoje, chegar amanhã, semana que vem, um mês depois, te dar uma casa, te dar um carro? Essas são as improbabilidades. O que era improvável, irmão, Deus está fazendo agora. Está fazendo agora. E vamos cantar que Deus está fazendo agora, irmão. Deus está fazendo agora, é agora mesmo. Não vai demorar. Mais um pouquinho de tempo você vai ver. Você saberá. Deus está fazendo agora, irmão. Deus está fazendo agora. Aquilo que era improvável, aquilo que era impossível, aquilo que, irmãos,
aquilo que era, você desejava, mas você não conseguia nem crer para isso. Deus está fazendo agora, só o refrão. Impossível para Deus, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível, tudo é possível que crê, tudo é possível que crê, aleluia, sim Senhor, nada é impossível para Deus, sim Senhor, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. Nada é impossível, nada é impossível para Deus, nada é impossível, tudo é possível ao que crê. Impossível para Deus, sim, tudo é possível, tudo é possível ao que crê. O que era improvável era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. O que era improvável, o que era impossível, o que era inesperado, Deus está fazendo agora mesmo. Amados, no dia de Pentecostes, diz a Bíblia em Atos 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles esperavam alguma coisa. Ninguém ficou orando 120 dias. Se Deus não...